Importante: o conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Ela passou 11 anos construindo uma carreira sozinha, sem ajuda, sem reconhecimento. No dia depois do próprio casamento, que a família não compareceu, recebeu não um parabéns, mas uma cobrança de $18.200. O que ela fez em seguida foi simples, silencioso e absolutamente certeiro. Ninguém da minha família foi ao meu casamento. Mandei R$ 1 para o meu pai quando ele me cobrou dívida do meu irmão na manhã seguinte. Hoje tenho a família que escolhi. Eu estava no meio de uma cirurgia quando meu pai me mandou a primeira mensagem pedindo dinheiro. Não uma cirurgia em que eu era a paciente. Isso ficará claro. Eu era a médica. Residente de 3º ano de cirurgia geral no Hospital das Clínicas de São Paulo. 16 horas dentro de um plantão que tinha começado na véspera, com as mãos dentro do abdômen de um homem de 54 anos que tinha chegado na triagem às 23 horas, com uma perfuração intestinal e uma pressão que despencava como pedra no rio. O celular estava no bolso do avental, no silencioso, e só percebi a notificação quando saí do centro cirúrgico às 4h12 da manhã e fui ao banheiro lavar o rosto. Pia, preciso que você me ajude com uma coisa urgente. Fala comigo quando puder. Pai. Urgente. Meu pai usava essa palavra com uma facilidade que eu sempre achei curiosa para um homem que nunca havia tratado nada relacionado a mim como urgente. A formatura da faculdade de medicina? Ele tinha um compromisso. A aprovação na residência? Ele soube 3 dias depois, quando minha mãe mencionou no jantar de domingo. O término do meu noivado com Rafael, que me deixou 2 meses antes do casamento e que meu pai nunca havia gostado de qualquer jeito? Isso, curiosamente, ele achou urgente comentar. Eu sempre soube que aquele menino não prestava. Guardei o celular no bolso e voltei para a enfermaria. Meu nome é Beatriz Nogueira Cavalcante. Tenho 34 anos. Sou médica, cirurgiã geral em formação, atualmente no 2º ano de fellowship em cirurgia hepatobiliar no Hospital Albert Einstein. O que significa que passei os últimos 11 anos da minha vida estudando, residindo, operando e aprendendo a funcionar com 4 horas de sono e café passado a tantas horas que já não tem nome. Sou de Ribeirão Preto, filha de Gilberto Cavalcante, 63 anos, engenheiro civil aposentado, homem que ocupa qualquer sala em que entra como se tivesse sido construída especificamente para ele, e de Marta Nogueira Cavalcante, 61 anos, professora de português aposentada, mulher que passou 40 anos traduzindo os silêncios do meu pai para o restante da família como se fosse uma língua que só ela dominava. Tenho um irmão, Rodrigo, 31 anos, o caçula, o filho. Preciso pausar aqui para explicar o que quero dizer com o filho, porque sei que parece óbvio, mas não é. Não da forma como funciona na minha família. Rodrigo não é o filho no sentido de que é o único homem. É o filho no sentido de que, desde que nasceu, ficou claro para todos os envolvidos, incluindo eu que tinha 3 anos e não entendia o que estava acontecendo, mas sentia, que havia uma hierarquia que tinha sido estabelecida antes de qualquer um de nós ter palavras para ela. Rodrigo era o futuro da família. Rodrigo era quem levaria o nome adiante. Rodrigo era o projeto. Eu era o ensaio. Não me entenda errado. Eu não cresci sem amor. Minha mãe me amava da forma que sabia amar, que era uma forma subordinada ao que meu pai achava que devia ser feito. Meu pai me amava também, da maneira específica e limitada que os homens da geração dele amam as filhas que não entendem, com orgulho público e ausência privada. Ele falava de mim para os amigos. Minha filha, a médica. Ele dizia isso com um acento de posse que sempre me soou estranho, como se a medicina fosse um troféu que ele tivesse ganhado, e não uma escolha que eu havia feito às custas de anos que ele não viu de perto. A diferença entre mim e o Rodrigo não estava nos valores declarados. Meu pai nunca disse em voz alta que meu irmão importava mais. Ele não precisava. Estava nas pequenas arquiteturas do cotidiano. O Rodrigo recebeu carro aos 18. Eu recebi parabéns. O Rodrigo teve a faculdade paga sem discussão. Direito. Numa particular em Ribeirão, que ele abandonou no 3º ano para abrir uma empresa de eventos que durou 8 meses. Minha bolsa de estudos de medicina foi tratada como um presente que eu havia recebido do universo, e pelo qual devia ser grata. O Rodrigo pediu emprestado ao meu pai para cobrir as dívidas da empresa de eventos e nunca devolveu. Eu pedi ajuda uma vez no 2º ano da residência, quando estava com o aluguel atrasado e o banco ameaçando bloquear minha conta, e meu pai me emprestou o dinheiro com uma planilha de pagamento e juros calculados na precisão de engenheiro. Eu paguei tudo, com juros. A mensagem de urgência ficou sem resposta por 2 dias, não porque eu estivesse com raiva. Ainda não estava.
Esse sentimento viria depois, lapidado por eventos que ainda não tinham acontecido, mas porque eu genuinamente não tinha tempo. Plantão na quarta, cirurgia na quinta de madrugada, reunião de equipe na sexta às 7h. O tipo de agenda que não deixa espaço para conversas que eu sabia, por experiência acumulada em 34 anos de ser filha do Gilberto Cavalcante, que não seriam rápidas. Liguei no sábado à tarde. Sentada no chão do meu apartamento em Pinheiros com as costas na parede e um copo de água quente que tinha começado como chá e que tinha esfriado enquanto eu ficava olhando para o teto, tentando reunir energia para ser uma filha por 20 minutos. Meu pai atendeu no segundo toque. Bia, que bom! A voz dele tinha aquele tom específico que eu reconhecia desde criança. O tom de homem que estava com uma pauta preparada. Estava esperando seu contato. Oi, pai. Estava em plantão. Sei. O sei dele sempre carregava uma leve impaciência, como se minha vida profissional fosse um detalhe que ele tolerava, mas que não achava necessário mencionar com frequência. Preciso conversar com você sobre uma coisa do Rodrigo. Claro que era sobre o Rodrigo. O que aconteceu? Ele está passando por um momento difícil. Você sabe que a Camila saiu de casa. Eu sabia. A Camila era a namorada do Rodrigo de 4 anos. Uma mulher paciente e inteligente que eu sempre achei que merecia mais do que meu irmão estava equipado para oferecer. Ela tinha saído 2 meses antes e eu tinha ficado sabendo pela minha mãe, numa ligação lateral que minha mãe sempre fazia quando havia notícias que meu pai preferia não comunicar diretamente. Sei. Soube pela mãe. A situação está complicada. Ele precisou sair do apartamento. Está morando aqui conosco por enquanto. E o trabalho... Você sabe como está o mercado. O Rodrigo trabalhava. Na ocasião, como consultor autônomo, numa área que nunca ficou completamente clara para mim, apesar de múltiplas tentativas de explicação. Havia algo com marketing digital e algo com gestão de redes sociais, e algo com uma palavra em inglês que mudava, dependendo de quando você perguntava. Entendo, eu disse. O que você precisa, pai? Bom, ele fez uma pausa que eu reconhecia. A pausa de quem está chegando no ponto e sabe que o ponto vai custar algo. Nós estávamos pensando em ajudá-lo a montar um negócio novo. Uma consultoria mais estruturada, com CNPJ tudo certinho. Ele tem potencial, Bia. Você sabe disso. Só precisa de uma base. Quanto? 15 mil. Eu fechei os olhos. 15 mil reais. Que era aproximadamente 2/3 do meu salário líquido mensal como fellow no Einstein, que era um salário que a maioria das pessoas consideraria bom e que eu considerava justo, dado que eu trabalhava médias de 70 horas semanais para ganhá-lo. Pai, eu disse, eu não tenho 15 mil disponíveis. Não precisa ser de uma vez. Pode ser em parcelas. Não é sobre as parcelas. É sobre o valor. Eu não tenho essa margem. A voz do meu pai mudou de tom. Não dramaticamente. Sutilmente. O grau de mudança que só alguém que passou a vida inteira lendo aquela voz específica seria capaz de detectar. Uma leve frieza. O resfriamento de um homem que não está acostumado a ouvir, não de uma fonte que ele considera subordinada à sua autoridade. Bia, o Rodrigo é seu irmão. Eu sei quem é o Rodrigo. Família se ajuda. Eu deixei a frase pousar no silêncio por um momento antes de responder. Pai, quando eu precisei de ajuda na residência, você me emprestou dinheiro com planilha de juros. Eu paguei tudo, com correção. Então, quando você fala em família se ajudar, eu quero entender melhor o que você quer dizer. O silêncio do outro lado durou 4 segundos. Eu contei. Isso foi diferente. Foi como? Você tinha condições de pagar. Era um empréstimo estruturado. E agora você está me pedindo para dar, sem estrutura, uma quantia maior para o Rodrigo, que tem um histórico de negócios que não funcionaram e que... Beatriz. Meu nome completo. O sinal de que a paciência tinha chegado ao limite. Vou pensar, eu disse. Que era mentira. Que era o tipo de coisa que se diz quando se quer encerrar uma conversa sem declarar guerra. Preciso verificar minha situação financeira. Não demora muito. O Rodrigo precisa de uma resposta até o fim do mês. Desliguei e fiquei sentada no chão por mais 40 minutos olhando para a janela sem ver nada. O casamento com Lucas foi marcado para outubro. Lucas Drummond tinha 37 anos. Era arquiteto. E era o tipo de homem que, quando eu chegava em casa depois de 18 horas no hospital com o jaleco manchado e os olhos ardendo, me perguntava o que eu queria comer em vez de esperar que eu cozinhasse. Era paulistano, filho único de uma família pequena e calorosa do interior, que tinha se mudado para a capital quando ele tinha 10 anos. Sua mãe, Dona Helena, era a mulher mais gentilmente direta que eu já conheci. Uma senhora de 65 anos que, na primeira vez que me viu,
Me olhou por 3 segundos e disse: Você tem cara de quem não dorme o suficiente. Senta aqui que eu faço café. E depois ficou me fazendo perguntas sobre medicina com uma curiosidade genuína que me fez perceber que eu não me lembrava da última vez que alguém tinha me perguntado sobre o meu trabalho porque estava interessado de verdade, e não porque queria ter algo para contar em jantar de família. Lucas e eu ficamos juntos por 2 anos antes do noivado. Ele me propôs num domingo à tarde na aclimação, sem jantar caro, sem grande encenação, sentados num banco com brigadeiro de uma barraquinha, e ele me olhando com uma seriedade tranquila e dizendo: Eu quero casar com você. Não precisa ser agora. Não precisa ser com pressa. Mas eu quero que você saiba. Eu disse sim ali mesmo, com brigadeiro na mão. Os convites foram enviados em julho. A cerimônia seria numa sexta-feira à noite, num sítio em Atibaia que Dona Helena havia ajudado a encontrar e que tinha uma vista de serra que me fez engolir o preço sem reclamar. 2 semanas depois de enviar os convites, recebi confirmação de toda a família do Lucas. Dos meus primos de Belo Horizonte que eu não via há 3 anos. Da minha madrinha Conceição, que ligou chorando de alegria e perguntou se podia usar rosa. Da minha família imediata. Nada. Liguei para minha mãe em agosto. Mãe, vocês confirmaram o convite? Bia, é que seu pai está com o joelho ruim. A viagem para Atibaia é longa. São 2 horas de carro, mãe. É, mas ele está com dificuldade de ficar muito tempo sentado. E o Rodrigo está numa fase complicada. Você sabe como é. Eu sabia como era. Eu sabia exatamente como era. Mas o que eu disse foi: Mãe, é o meu casamento. A gente sabe, Mija. A gente vai tentar. Vai tentar. Como se comparecer ao casamento da filha fosse uma atividade opcional sujeita à disponibilidade de agenda. Não pressionei mais. Guardei aquele vai tentar numa gaveta e fechei a gaveta. Na manhã do casamento, acordei no quarto do sítio às 7 horas com a luz de outubro entrando pela janela e um silêncio que por 30 segundos foi apenas paz. Depois peguei o celular. Tinha uma mensagem da minha mãe enviada às 6h47. Bia, minha filha, o pai acordou com muita dor no joelho hoje. A gente não vai conseguir ir. Você sabe que a gente ama você. Beijos. Fiquei olhando para a tela por um tempo que não soube medir. Depois abri a câmera. Me olhei na tela preta antes de clicar. Cabelo ainda solto, olhos ainda sem maquiagem, a mulher que existe antes de qualquer performance, e coloquei o celular virado para baixo na cama. Levantei. Tomei banho. Deixei a maquiadora fazer o trabalho dela enquanto eu ficava com os ombros relaxados de propósito. O jeito que você aprende a segurar o corpo quando não quer que ninguém veja o que está acontecendo por dentro. Dona Helena apareceu às 10 da manhã com café e rosca de queijo que ela tinha acordado cedo para fazer. Ela me viu sentada na cadeira, em frente ao espelho, e não perguntou nada. Só colocou o café ao meu lado e pousou a mão no meu ombro por 3 segundos. Às vezes, 3 segundos são o suficiente. Desci o corredor de terra batida entre as árvores com 89 pessoas me olhando e o lugar das 3 fileiras reservadas para minha família, marcado com fita branca, e os nomes impressos nos guardanapos dobrados que minha cunhada tinha passado 2 sábados dobrando. Vi aquelas cadeiras vazias com a visão periférica, e não olhei diretamente para elas uma vez sequer. Cheguei até o Lucas. Ele estava me olhando do jeito que ele me olha quando acha que não estou percebendo, com uma atenção que não tem agenda. Tudo bem? Ele articulou sem som. Eu pisquei 2 vezes. Que era o nosso código para não, mas vou ficar. Ele pegou minha mão. Ficamos. A mensagem chegou no dia seguinte, às 9h03 da manhã. Eu estava na cama do quarto de hotel em Campos do Jordão, onde passaríamos os 2 primeiros dias da lua de mel antes de viajar para Portugal na quinta. Lucas estava dormindo. Eu tinha acordado às 8 horas sem conseguir dormir mais. O modo residência que nunca desliga completamente. E estava olhando para o teto fazendo a revisão silenciosa do dia anterior. O jeito que a mente médica cataloga eventos mesmo quando não há nada para diagnosticar. A notificação apareceu com o nome do meu pai. Algo no meu peito fez um movimento involuntário. Uma contração. A memória física de uma filha ainda esperando, contra toda a evidência disponível, que o homem do outro lado fosse diferente do homem que era. Abri. Bia. O Rodrigo está em apuros sérios. O apartamento que ele ia alugar pediu 3 meses de caução mais o primeiro. Deu 18.200. Ele não tem. Você sabe como é o mercado. Família se apoia nos momentos difíceis. Manda o que puder. Conta aqui. Nenhuma menção ao casamento. Nenhum parabéns. Nenhum como foi, minha filha, o dia mais importante da sua vida que eu escolhi não comparecer. Só um número de conta e uma conta que eu deveria pagar.
Lucas acordou enquanto eu ainda estava olhando para a tela. Rolou para o lado, me viu com o celular na mão e o rosto que eu aparentemente não estava conseguindo controlar tão bem quanto pensava. "O que foi?" ele perguntou. A voz ainda rouca de sono, mas os olhos já alertas. Lucas acorda rápido, uma coisa que eu admiro nele. Passei o celular sem dizer nada. Ele leu. Vi o momento exato em que chegou na parte do valor. A mandíbula dele se ajustou de um jeito discreto. O tipo de movimento que acontece quando uma pessoa controlada encontra algo que testa o controle. "Bia", ele disse com aquela calma específica que é mais séria do que raiva. "Você não precisa responder isso agora." "Eu sei." "Ou nunca." "Eu sei." Peguei o celular de volta. Abri o aplicativo do banco. Fui em transferências. Digitei o número da conta do meu pai. Memorizado de anos enviando dinheiro que nunca foi tratado como favor. Sempre como obrigação. Digitei o valor. R$ 1. Descrição. Felicidades. Enviei. Bloqueei o número. Coloquei o celular na mesa de cabeceira, virado para baixo. "Café?" eu perguntei. Lucas me olhou por um segundo com uma expressão que eu não soube nomear completamente, mas que tinha dentro dela algo parecido com respeito. "Café", ele confirmou. Fiquei com o número bloqueado por 9 dias. O 10º dia foi uma segunda-feira e eu estava de volta ao Einstein e havia uma cirurgia complicada às 7h30. E foi um bom dia no sentido em que dias com cirurgias complicadas costumam ser bons dias para mim. Dias em que o mundo se organiza em torno de um problema que tem solução e que eu sei resolver. Cheguei em casa às 20, almocei e jantei ao mesmo tempo em cima da pia da cozinha com uma marmita que Lucas tinha deixado com um post-it que dizia: "Reaqueça antes de comer. Por favor", que eu não aqueci. E depois fui para o banheiro escovar os dentes e fiquei me olhando no espelho por um tempo desnecessariamente longo. Desbloqueei o número. O instinto é mais velho do que qualquer decisão que eu já tomei. O instinto é de quando eu tinha 7 anos e acreditava que meu pai era o homem mais sábio do mundo. As mensagens vieram em bloco. 38 delas, empilhadas como evidência de uma semana e meia de monólogo que eu não tinha estado presente para receber. Li todas. Com a mesma atenção clínica que eu dou a prontuários. Sem pular. Sem acelerar. As primeiras eram cobranças. "Bia, preciso de uma resposta. O Rodrigo não pode ficar na rua. Você sabe o que é responsabilidade familiar?" As do meio eram mais agressivas. "Você sempre foi egoísta. Desde pequena. Achando que porque estudou muito é melhor do que todo mundo." As últimas eram de uma espécie diferente. O tipo que você não esquece porque fica guardado num lugar do corpo que não é exatamente a memória. "Você pode ser doutora lá no seu hospital chique, mas nós sabemos quem você é de verdade. Uma filha que abandonou a família. Seus diplomas não valem nada se você não tem caráter. Vai ficar sozinha com seus troféus." Fechei o aplicativo. Abri o contato da minha colega Fernanda Assis, que era psiquiatra e que eu conhecia da faculdade, e que tinha me dito uma vez, numa mesa de bar depois de um plantão, que quando eu quisesse conversar sobre a minha família, ela estava disponível. Na época, eu tinha rido e mudado de assunto. Mandei uma mensagem. "Fair. Quando você tiver um tempo. Quero conversar." Ela respondeu em 8 minutos. "Amanhã, 12h. Mando o endereço." Não fui a Fernanda procurar validação. Deixo isso claro porque acho importante. Fui porque havia uma coisa acontecendo que eu não estava conseguindo nomear com precisão, e eu sou o tipo de pessoa que não suporta não conseguir nomear as coisas com precisão. A Fernanda ouviu por 40 minutos enquanto eu falava. Ela tem aquela habilidade específica de psiquiatra de não reagir visivelmente enquanto ouve, o que inicialmente me perturbava. Eu estava acostumada com interlocutores que sinalizavam concordância enquanto você falava, e a ausência desses sinais me fazia ter que continuar falando para preencher o silêncio, o que resultava, percebo agora, em eu dizendo coisas que não teria dito se alguém ficasse acenando com a cabeça a cada frase. Quando terminei, ela ficou quieta por 10 segundos completos. "Bia", ela disse, "quando foi a última vez que alguém na sua família te ligou só para saber como você estava?" Sem querer nada. Tentei lembrar. "Não consegui. Isso não significa que eles não gostam de mim", eu disse. Reflexo. "Não disse que significa." Ela inclinou levemente a cabeça. "Mas é uma informação." Voltei para casa com aquela frase andando dentro de mim como um fragmento de vidro que você não consegue tirar, mas que também não corta em lugar nenhum fatal. É uma informação. Toda a minha história com minha família reemoldurada não como rejeição, não como maldade, não como algo que requeria defesa ou acusação, apenas como dado. Informação a ser incorporada na análise. Passei o fim de semana fazendo exatamente isso. A situação mudou numa terça-feira de novembro.
Eu estava no ambulatório quando minha secretária, a Jo, que tinha 52 anos e o dom de filtrar o mundo externo com uma eficiência que eu invejava, apareceu na porta com uma expressão que ela reservava para as situações que saíam do protocolo. Doutora Beatriz, tem uma pessoa na recepção perguntando pela senhora. Disse que é o pai. Parei de escrever no prontuário. Ele ligou antes. Não, doutora. Chegou sem avisar. Está falando com a recepcionista que precisa te ver com urgência, que é assunto de família. Respirei pelo nariz. Fala que eu termino o atendimento e desço. Terminei o atendimento. Uma paciente de 67 anos com cálculo biliar, que não tinha nenhuma culpa de estar no meio de algo que não era dela. E desci pelo elevador fazendo o inventário mental da situação. Meu pai em Ribeirão Preto era uma coisa. Meu pai na recepção do Einstein era outra natureza de acontecimento. Ele estava sentado numa cadeira perto da entrada com o casaco de sempre, o cinza de lã que ele usava desde que eu me entendia por gente. 63 anos, e ainda tinha a postura de quem entrava em qualquer lugar esperando ser o homem mais importante da sala. Me viu antes de eu chegar perto. Levantou. Bia. Pai. Mantive a voz no registro clínico. O mesmo tom que eu usava para dar notícias difíceis a famílias de pacientes. Neutro. Estável. Sem temperatura. O que você está fazendo aqui? Precisava te ver pessoalmente. Você bloqueou meu número. Eu precisava de espaço. A gente é família, Bia. Família não se bloqueia. Olhei para ele. Para o pai que não tinha ido ao meu casamento por causa de um joelho. Para o homem que no dia seguinte ao casamento tinha mandado uma conta de quase 20 mil reais no lugar de parabéns. Para o homem que me tinha escrito que meus diplomas não valiam nada se eu não tinha caráter. Pai, eu disse, você não pode vir até o meu trabalho sem avisar. Este é um hospital. Eu tenho pacientes. Eu tentei ligar. Você bloqueou. Tem razão. Bloqueei. Porque precisava de espaço depois das mensagens que você me mandou. Eu estava com raiva, Bia. Você mandou R$1 para mim. R$1. No dia depois do seu casamento. No dia depois do meu casamento, que você não compareceu, você me mandou uma cobrança de 18 mil reais. Mantive o tom igual. Sem parabéns. Sem perguntar como tinha sido. Uma conta. Ele abriu a boca e fechou. O Rodrigo precisa. Eu sei o que o Rodrigo precisa. E eu vou te pedir, com respeito, que você vá embora agora. Não porque não gosto de você, mas porque este não é o lugar e este não é o momento, e continuar essa conversa aqui não vai fazer bem para nenhum de nós. Meu pai me olhou por um momento com uma expressão que eu não sabia nomear completamente. Não era raiva. Era outra coisa. O rosto de alguém que esperava um resultado específico e está processando que o resultado foi diferente. Você mudou, ele disse. Cresci, eu respondi. Ele ficou parado por mais 2 segundos. Depois virou e foi em direção à saída. Fiquei olhando até ele passar pela porta giratória e sumir na calçada. Voltei para o elevador. Subi para o ambulatório. Sentei na minha mesa. Abri o próximo prontuário. A Jo apareceu na porta 5 minutos depois com 2 cafés. Pousou um na minha mesa sem dizer nada. Às vezes, o gesto certo é não dizer nada. 3 dias depois, recebi uma ligação de um número que não reconhecia. Atendi porque sempre atendo números desconhecidos. O médico que não atende número desconhecido perde chamado de plantonista no meio da madrugada. Boa tarde, doutora Beatriz Cavalcante? Sim. Aqui é o doutor Renato Sampaio, advogado. Estou ligando a pedido do senhor Gilberto Cavalcante. Ele gostaria de resolver uma situação envolvendo uma transferência bancária não autorizada de sua conta. Parei. Transferência não autorizada. Pensei no R$1 que eu havia mandado para a conta do meu pai com o número de conta que ele mesmo tinha fornecido. Da minha própria conta, com minha autorização, para o destinatário que me tinha pedido dinheiro. Doutor Renato, eu disse. Que transferência seria essa? Seu pai alega que você acessou a conta dele sem autorização e realizou uma transferência. Eu vou precisar que o senhor me explique como uma transferência para uma conta configura acesso a essa conta. Silêncio. O senhor pode me passar seu número da OAB? Perguntei. Para que eu possa verificar e acionar meu advogado adequadamente. O advogado desligou sem me passar o número da OAB. Fiquei olhando para o celular na mão por um momento, depois abri meus contatos e procurei o nome que tinha salvado 3 semanas antes, depois de uma conversa com a Fernanda que tinha terminado com ela dizendo: Bia, você precisa de um advogado. Não porque as coisas vão escalar necessariamente, mas porque quando pessoas como seu pai decidem escalar, elas fazem isso rápido e você precisa estar um passo à frente. Eu tinha ouvido. Tinha pesquisado. Tinha marcado uma consulta que ainda não tinha acontecido, porque minha agenda de novembro tinha a generosidade de uma UTI em surto. Liguei agora.
Escritório Prado e Associados, boa tarde. Boa tarde. Preciso falar com a doutora Camila Prado. Meu nome é Beatriz Cavalcante. Eu tenho uma consulta marcada para a semana que vem, mas surgiu uma situação que não pode esperar. A doutora Camila Prado tinha 44 anos. Especializava em direito de família e havia, segundo o site do escritório, atuado em mais de 200 casos envolvendo conflitos familiares com repercussão patrimonial. Mas o que eu percebi nos primeiros 5 minutos de conversa era que a informação mais relevante sobre ela não estava no site. Era que ela tinha o tipo de inteligência que não faz você se sentir burro por não ter pensado nas coisas que ela pensa. Faz você se sentir aliviado de que alguém pensou. Contei tudo cronologicamente. A recusa de comparecer ao casamento. A mensagem no dia seguinte com o pedido de 18.200. O R$1 que enviei. As 38 mensagens. A aparição no hospital. E a ligação do tal Dr. Renato Sampaio que não soube me explicar como uma transferência para uma conta configurava furto da conta e que não me forneceu o número da OAB quando solicitado. A doutora Camila ouviu tudo sem interromper, fazendo anotações num caderno que ela mantinha aberto à esquerda do notebook. O tipo de anotação densa em que só a pessoa que escreve sabe o que está escrito. Quando terminei, ela tampou a caneta. Beatriz, vou ser direta porque acho que é o que você quer. É exatamente o que eu quero. O que seu pai está tentando fazer não tem sustentação jurídica nenhuma. Uma transferência Pix iniciada por você, da sua conta, para a conta dele, com o número de conta que ele mesmo forneceu, com comprovante de transação no seu nome como ordenante, isso é o oposto de transferência não autorizada. É a definição literal de transferência autorizada. Se ele tentar levar isso adiante, o processo vai ser arquivado no mesmo dia em que o juiz ler o extrato bancário. Então por que ele está tentando? Ela me olhou com uma expressão que continha, se eu soubesse ler direito, uma mistura de experiência profissional e algo pessoal que ela não ia compartilhar, mas que estava ali. Porque às vezes as pessoas não tentam ganhar, tentam desgastar. Ela fechou o caderno. A aparição no seu trabalho é mais séria do que a ameaça jurídica. Você tem testemunhas? A minha secretária, a recepcionista do hospital. Provavelmente câmera de segurança na entrada. Perfeito! Eu quero que você me mande hoje, antes das 18 horas, o seguinte. Print de todas as mensagens que ele mandou, com data e hora visíveis. O comprovante da transferência do Pix. O nome completo e registro profissional do advogado que ligou. Se conseguir. E um relato escrito, na ordem cronológica, de tudo que você me contou agora. Posso mandar em 2 horas. Eu sabia que ia gostar de você. Ela abriu o notebook. Vamos preparar uma notificação extrajudicial. Formal. Com AR, para o endereço residencial dele. Documentando os fatos, informando que qualquer aparição não anunciada em ambientes profissionais seus será tratada como assédio, e deixando claro que a alegação de transferência não autorizada é factualmente inverídica, e que insistir nela por vias jurídicas configurará litigância de má-fé. E se ele não parar depois da notificação? Aí pedimos medida protetiva. Ela pausou. Beatriz, mais uma coisa. O advogado que ligou, esse Renato Sampaio, vou verificar no cadastro da OAB hoje. Se o número que ele usar não existir ou não corresponder ao nome, isso é um problema diferente. Isso é seu pai usando falsidade ideológica para te intimidar, o que muda o enquadramento da situação. Fiquei olhando para ela. Você acha que ele inventou um advogado? Acho que você deve verificar antes de assumir que não inventou. Mandei tudo antes das 17 horas. Lucas estava em casa quando cheguei, trabalhando na mesa da sala com os projetos espalhados, e me olhou quando entrei com aquela atenção específica que ele tem. O arquiteto que lê o espaço antes de ler as palavras. Como foi? Sentei no sofá e contei tudo. Lucas ouviu sem interromper, o que era um dos seus dons, e quando terminei ficou quieto por um momento, os cotovelos nos joelhos e os olhos num ponto do chão. Bia, ele disse, eu preciso te perguntar uma coisa e preciso que você responda honestamente. Sempre. Você ainda está esperando que ele mude? A pergunta pousou de um jeito que não esperava. Não porque fosse cruel. Era o oposto de cruel. Era a pergunta que alguém faz quando se importa o suficiente para não deixar você se enganar. Pensei antes de responder. Não, eu disse. E enquanto dizia, percebi que era verdade. Que em algum ponto entre a mensagem de 18.200 reais e as 38 mensagens e a aparição no hospital e o advogado fantasma, aquela última gaveta tinha fechado. Não com raiva. Com algo mais próximo da clareza. Não estou mais esperando. Lucas levantou os olhos do chão e me olhou. Então tá. Ele disse. Resolve isso juridicamente e segue. É o plano. Ele se levantou,
Veio até o sofá, sentou do meu lado e ficou lá, sem dizer mais nada. Às vezes, a presença é o argumento mais completo que existe. A doutora Camila me ligou na manhã seguinte, às 8h47. Beatriz, o Renato Sampaio existe na OAB, mas a especialidade dele é direito trabalhista e ele é de Campinas. Não tem nenhum histórico em direito civil ou de família. Mais importante, quando liguei para o escritório dele para confirmar o contato, a secretária me disse que ele não tem nenhum cliente com o nome Gilberto Cavalcante. Fechei os olhos por 2 segundos. Então meu pai contratou um advogado de outra área, de outra cidade, para me ligar com uma ameaça que provavelmente esse advogado nem sabe que foi feita em nome dele. Ou seu pai ligou fingindo ser um advogado. Abri os olhos. Meu pai fingiu ser um advogado para me intimidar. Vou verificar a gravação que você tem da ligação, o que, aliás, é completamente legal no Brasil quando você é parte da conversa, e comparar com o que você me disse sobre a voz e o tom. Mas sim, a hipótese está na mesa. Passei o resto da manhã em cirurgia. Abri e fechei 2 abdômenes e retirei uma vesícula que tinha feito uma paciente de 48 anos sofrer por meses e que saiu limpa e inteira no campo operatório como uma pequena vitória concreta num dia em que eu precisava de vitórias concretas. Quando saí do centro cirúrgico, havia uma mensagem da doutora Camila. A notificação extrajudicial foi enviada hoje com a AR. Prazo de resposta: 15 dias corridos. Me avisa se houver qualquer contato da parte dele antes do prazo. Guardei o celular. E o contato não veio do meu pai. Veio da minha mãe. Ela ligou numa quinta-feira à noite, quando eu estava corrigindo laudos. Atendi porque era minha mãe e porque, apesar de tudo, apesar de 40 anos de silêncios administrados e verdades não ditas, ela era minha mãe, Pia. A voz dela estava diferente. Não a voz de gerenciamento que ela usava quando estava navegando entre o que meu pai queria que ela dissesse e o que ela mesma pensava. Era uma voz menor, mais próxima de algo real. Posso falar com você? Pode, mãe. Ele recebeu uma carta. Ela parou. De advogado. Ele ficou muito bravo, Bia. Eu imagino. Ele acha que você está exagerando, que é coisa de família e que não precisava chegar nesse ponto. Mãe, eu escolhi as palavras com o cuidado que se escolhe instrumentos cirúrgicos. Ele foi até o meu trabalho sem avisar. Ele mandou mensagens me chamando de egoísta e dizendo que meus diplomas não valiam nada. Ele ligou fingindo ser advogado para me ameaçar com um processo que não tem nenhuma base. Silêncio. Ele disse que não fez isso. Que a ligação foi de um advogado de verdade. Mãe, eu tenho a gravação da ligação. O advogado que ele citou não tem nenhum cliente com o nome do pai e não atua na área que ele mencionou. Pausa. Eu não estou inventando isso. O silêncio dessa vez foi diferente. Mais longo. Com uma textura diferente. Ele está com muito orgulho ferido, ela disse finalmente. Com uma voz que eu não sabia nomear, mas que tinha dentro dela alguma coisa que se parecia com cansaço. O cansaço de 40 anos de uma mulher que ficou do lado de um homem mais forte que ela e que só agora, talvez, estava começando a calcular o custo disso. Eu sei, mãe. Bia. O casamento. Ela parou. Eu queria ter ido. Fiquei quieta. Eu queria muito ter ido. A voz dela trincou numa fresta pequena. Ele disse que não ia, e eu... Você sabe como é. Eu sei como é. Eu devia ter ido assim mesmo. 3 palavras. 4 décadas atrasadas. Mas ali estavam. Mãe, eu disse. E minha voz saiu com uma suavidade que não planejei, que veio de um lugar mais antigo do que qualquer decisão que eu tinha tomado nos últimos meses. Eu sei que não é fácil. Nunca foi. Não foi. Ela estava quase chorando. Eu conseguia ouvir o esforço de não chorar. Bia, o que eu precisaria fazer para que a gente ainda tivesse uma relação? Pensei antes de responder. Você teria que se relacionar comigo separada dele. Não como emissária do que ele quer. Não como mensageira. Você, mãe. Sua voz. Silêncio longo. Eu vou tentar, ela disse. Não era uma promessa sólida. Eu sabia disso. 40 anos de um padrão não se desfazem numa ligação de 15 minutos. Mas era diferente de tudo que ela tinha me dado até então. Era a primeira vez que eu ouvia minha mãe dizer eu com o peso de uma pessoa, e não de um pronome que precisava do contexto dele para significar alguma coisa. Tudo bem, eu disse. Pode tentar. Os 15 dias passaram. Meu pai não respondeu à notificação. A doutora Camila me ligou no 16º dia para confirmar e me explicar os próximos passos, como o prazo tinha transcorrido sem resposta. A notificação ficava registrada como documento formal e servia de base para qualquer providência futura.
Se houvesse nova tentativa de contato não solicitado, ameaça jurídica infundada ou aparição em ambiente profissional, a resposta agora seria direto ao judiciário. Como você está? Ela me perguntou, e a pergunta me pegou levemente desprevenida porque não era uma pergunta de advogada. Era uma pergunta de pessoa. Estou bem, eu disse. E estava sendo honesta. Vai ser um processo longo. Não o jurídico, esse está controlado. O outro. Eu sei. Continue com a psiquiatra. Continuo. A vingança, quando veio, não veio da forma que eu teria imaginado se tivesse ficado imaginando esse tipo de coisa, que eu tinha deliberadamente decidido não fazer. Veio pela minha prima Adriana, filha da irmã da minha mãe, que eu via uma vez por ano em média, e com quem mantinha o tipo de relação afetiva que sobrevive exatamente porque não tem expectativa acoplada. Ela me ligou numa tarde de dezembro, com a voz de quem está prestes a contar uma coisa, e não sabe exatamente se deve, mas vai contar assim mesmo. Bia, você não me contou, e eu não vou te contar. Combinado? Combinado. O Rodrigo foi ao cartório. Fiz silêncio. Foi ao cartório para quê? Para verificar o inventário do seu avô. Aquela casa em Ribeirão, sabe? Que o seu avô deixou para os filhos? Eu sabia. A casa da minha avó, que tinha morrido 6 anos antes. 3 andares, bairro nobre de Ribeirão Preto, valor de mercado que eu nunca tinha me dado ao trabalho de calcular, mas que era relevante o suficiente para que o assunto aparecesse em conversas de família com uma regularidade que eu sempre tinha achado levemente incômoda. E? O inventário nunca foi concluído. Sabe por quê? Por quê? Porque o seu tio Alberto, irmão do seu pai, entrou com ação contestando a partilha há 3 anos. Diz que seu pai manipulou os documentos para ficar com a maior parte. Ela parou. E Bia, o Rodrigo achou os documentos. Está do lado do tio Alberto agora. Fiquei em silêncio por um tempo considerável. O Rodrigo, o filho predileto, o projeto, o beneficiário de cada centavo que meu pai tinha administrado como se fosse o arquiteto do destino da família, incluindo os centavos que deveriam ter sido meus e que foram redirecionados para ele ao longo de décadas de uma lógica que nunca foi dita em voz alta, mas que nunca precisou ser. O Rodrigo tinha virado para o lado do tio Alberto. Ele está bem? Perguntei, porque apesar de tudo o Rodrigo tinha um bom coração lá no fundo. Eu ainda acreditava nisso. Está. Disse que está cansado. Adriana fez uma pausa. Disse que percebeu que o seu pai nunca realmente investiu nele. Só investiu na ideia dele. A ideia dele. Que era uma coisa inteligente de se perceber. Que me fez sentir, estranhamente, alguma coisa próxima de solidariedade com o meu irmão, que tinha vivido a versão oposta do mesmo problema. Não a filha que era invisível, mas o filho que era um projeto, que era um símbolo, que era um futuro imaginário em que ninguém tinha perguntado se ele queria ser protagonista. Adriana, eu disse. Obrigada por me contar. Você não soube de mim. Nunca soube. Em janeiro, o processo do inventário voltou a correr após 3 anos de recursos protelatórios. Eu fiquei sabendo por canais que prefiro não especificar que meu pai havia contratado um advogado de verdade dessa vez, o escritório mais caro de Ribeirão Preto, especializado em direito sucessório, e que a conta dos honorários era considerável o suficiente para que a margem financeira que ele tinha disponível para sustentar as emergências do Rodrigo tivesse diminuído de forma significativa. Não me alegrei com isso. Ou me alegrei de um jeito que não me orgulhava inteiramente, e que mencionei a Fernanda na sessão seguinte sem editar. É humano, ela disse. Você não construiu essa situação. Ele construiu. Mas estou sentindo satisfação com o sofrimento dele. Você está sentindo satisfação com as consequências das escolhas dele. Isso é diferente. Ela inclinou a cabeça. Bia, você passou anos absorvendo consequências que eram dele. Agora ele está absorvendo as dele. O sistema funcionou. Não é vingança, é física. É física. Eu gostei muito dessa formulação. Carreguei ela por dias, de um lado para o outro, testando o peso. Em fevereiro recebi uma carta. Não de advogado, manuscrita. Com a letra do meu pai. Aquela letra de engenheiro, quadrada e precisa, que eu reconhecia de bilhetes de infância colados na geladeira. Não abri imediatamente. Fiquei com ela na mão por um tempo na cozinha, com o Lucas me olhando da mesa sem dizer nada, respeitando o tempo que eu precisava. Depois abri. Eram 2 páginas. Não vou reproduzir o que estava escrito palavra por palavra, porque algumas coisas pertencem ao espaço privado mesmo quando toda a moldura ao redor delas é pública. Mas o que estava escrito era, na medida em que meu pai era capaz de escrever dessa forma, um reconhecimento. Não um pedido de desculpas arquitetado para conseguir algo. Não um recuo estratégico.
Havia algo mais próximo de um homem de 63 anos olhando para o inventário da própria vida e não gostando completamente do que via. Ele escrevia que não tinha ido ao casamento e que isso era errado, que as mensagens tinham sido cruéis, que ele sabia que eu tinha construído a minha vida sem a ajuda que deveria ter recebido, e que ele tinha tratado isso como competência em vez de tratar como o que era, uma filha que fez sozinha o que deveria ter sido dividido. Não mencionava o dinheiro, não mencionava o Rodrigo, não mencionava o inventário. Mencionava uma coisa que me pegou desprevenida, que ele tinha uma foto emoldurada no escritório dele, desde que eu tinha me formado, com o diploma na minha mão e o capelo e a beca, que ele olhava para ela todo dia, que nunca tinha me contado isso porque não sabia como. Fiquei com a carta na mão por muito tempo. Lucas, do outro lado da mesa, estava me observando com aquela atenção que ele tem, sem pressa, sem agenda. O que foi? Ele perguntou finalmente. Meu pai escreveu uma carta. E? Pensei em como responder. É informação, eu disse. E ele entendeu. Não respondi imediatamente. Levei a carta para a Fernanda. Ela leu, com a minha permissão, e devolveu sem comentário por um tempo. O que você quer fazer com isso? Ela perguntou. Não sei ainda. Tudo bem não saber ainda. Ele ainda não é o pai que eu queria que ele fosse. Provavelmente nunca vai ser inteiramente. Mas é o pai que existe. É. Fiquei olhando para o ponto médio da sala que eu tinha aprendido a olhar quando estava processando coisas que não tinham resolução limpa. A Fernanda, eu disse. Você acha que existe diferença entre perdoar e aceitar? Ela pensou por um momento. Acho que perdoar é o que você faz pelo outro. Aceitar é o que você faz por você. Então eu posso aceitar sem perdoar. Você pode fazer o que quiser na ordem que fizer sentido para você. Respondi a carta 3 semanas depois. Também manuscrita. 2 páginas, porque era o que eu tinha a dizer. Não mais, não menos. Não eram palavras de reconciliação total. Não eram palavras de encerramento definitivo. Eram as palavras de uma mulher que tinha decidido parar de carregar o peso de uma relação que nunca foi o que deveria ser, em vez de tê-la na forma que era possível. Escrevi que tinha recebido a carta, que tinha lido, que não estava pronta para uma conversa ainda, mas que um dia estaria, que o que ele havia feito tinha tido consequências reais e que isso não desaparecia com uma carta, mas que eu reconhecia o que estava escrito nela como algo diferente do que tinha vindo antes. Escrevi que a foto do diploma me surpreendeu, que eu não sabia, que eu gostaria de ter sabido mais cedo. Coloquei no envelope. Mandei pelo correio. Tradicional, com selo porque era o formato que a situação pedia. O ano seguiu. Em março concluí o fellowship. A banca foi numa manhã de terça-feira com 5 examinadores e uma apresentação de caso que eu tinha ensaiado 42 vezes e que saiu na 43ª com a fluência que só existe quando você parou de tentar e começou apenas a saber. Dona Helena estava na plateia. Lucas estava na plateia. A Adriana tinha vindo de Belo Horizonte e ficou na segunda fila com um buquê que era grande demais para o ambiente e que era exatamente certo por isso. Minha mãe estava na plateia. Ela tinha me ligado 2 semanas antes, com a voz que eu estava aprendendo a reconhecer como sendo dela. Não a voz de gerenciamento, não a voz de emissária, mas a voz menor e mais real que tinha aparecido naquela noite de dezembro. Bia, eu posso ir à sua banca? Eu tinha ficado quieta por um momento. Pode, mãe. Ela veio sozinha. De ônibus de Ribeirão, 4 horas. Com um vestido que eu reconhecia de anos atrás e uma bolsa que ela claramente tinha comprado nova para a ocasião, o que me fez engolir alguma coisa no meio da garganta quando a vi na fila da credencial. Ela me abraçou antes da apresentação, rápido, apertado, o abraço de uma mulher que está reaprendendo como se abraça a filha. Vai ser lindo, ela disse. E foi. Meu pai não veio. Não por doença dessa vez. Ele simplesmente não veio. E minha mãe, quando eu perguntei depois, disse apenas que ele estava processando muita coisa. Que o inventário estava difícil. Que o Rodrigo tinha saído de casa. Eu ouvi tudo isso com a atenção clínica que havia se tornado o meu modo de lidar com notícias sobre meu pai. Catalogar. Contextualizar, não personalizar. Mas à noite, no jantar que Lucas organizou num restaurante pequeno em Pinheiros com as pessoas que importavam, quando levantei o copo para brindar e olhei para aquela mesa. Lucas. Dona Helena, Adriana, a Fernanda que tinha vindo por amizade pura, a Jo que eu tinha convidado porque ela merecia, 2 colegas do Einstein que eram o tipo de colega que vira amigo, percebi uma coisa que não esperava sentir com essa clareza. Não havia ausência naquela mesa. A família que eu precisava estava sentada. A família que eu tinha nascido dentro dela,
Aquela com as cadeiras que ficavam vazias nas ocasiões que importavam, era uma coisa separada que eu estava aprendendo a ter na forma que era possível, sem exigir dela o que ela não sabia dar. E as duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo. Em abril, meu pai me ligou. Atendi. A conversa durou 22 minutos. Não foi fácil. Não foi o tipo de conversa que acontece em filme, com trilha sonora e resolução de todos os nós simultâneos. Foi uma conversa entre duas pessoas que tinham machucado e sido machucadas em medidas diferentes, e que estavam pela primeira vez tentando não usar o telefone como arena. Ele perguntou sobre o fellowship. Eu contei. Ele disse que tinha ficado sabendo pela minha mãe e que tinha orgulho. Eu disse obrigada. Sem ironia. Sem carga. Apenas obrigada, que é o que se diz quando alguém diz que tem orgulho e você decidiu parar de cobrar que esse orgulho chegue na forma e no momento que você precisava. No final da ligação, ele disse: "A foto ainda está no escritório. Fico feliz", eu disse. E fiquei. Não vou terminar isso com a afirmação de que tudo ficou bem. Ficou diferente, que é uma coisa distinta e mais honesta. Meu pai e eu temos uma relação que cabe em ligações mensais e num jantar de Natal que eu concordei em tentar, com o Lucas ao meu lado e uma combinação prévia de que o assunto do inventário não seria levantado por nenhuma das partes. Não é a relação que a filha de 7 anos que eu fui teria escolhido. É a relação que a mulher de 34 anos que sou consegue manter sem se perder. A notificação extrajudicial está arquivada no escritório da doutora. Camila e eu espero sinceramente nunca precisar usá-la como base para nada. Mas está lá. E o fato de estar lá é, em si, uma espécie de paz. A paz de saber que estabeleci um limite com documento, com data e com firma reconhecida, que é a linguagem que algumas relações precisam para funcionar. Minha mãe me liga às quartas. Às vezes só conversamos por 10 minutos, às vezes por 1 hora. Ela está aprendendo a ter uma voz própria numa velocidade que eu entendo ser a dela. E eu estou aprendendo a ser paciente com esse processo sem torná-lo minha responsabilidade consertar. O Rodrigo me mandou uma mensagem em março. Uma mensagem simples, sem construção, sem contexto elaborado. "Bia, eu sei que a gente ficou distante. Sinto falta de você." Respondi na semana seguinte, porque precisei de tempo para saber o que queria dizer. Eu também. É o começo de alguma coisa, ou não é? Vai depender de escolhas que ainda não foram feitas. Ontem à noite, Lucas e eu jantamos na varanda do apartamento. Não foi planejado. Foi o tipo de jantar que acontece quando você lembra, no meio de uma semana de cirurgias, que tem uma varanda e que já faz semanas que não a usa. Ele trouxe o vinho. Eu trouxe as sobras de um risoto que tinha feito no domingo. Ficamos lá até tarde, com o barulho da cidade lá embaixo, fazendo o fundo que a cidade sempre faz. Esse som constante que você aprende a ter como silêncio porque é o silêncio que está disponível. Em algum momento ele perguntou: "Você está bem?" E eu fiz o que a Fernanda estava me ensinando a fazer. Não respondi automaticamente. Pensei de verdade. Fiz o levantamento honesto. Os diplomas estavam na parede do escritório. O comprovante de transferência de Winreich estava salvo em 3 lugares diferentes. A notificação extrajudicial estava arquivada. Minha mãe tinha estado na minha banca. Meu irmão tinha dito que sentiu minha falta. Meu pai tinha uma foto emoldurada no escritório dele que eu não sabia que existia. E eu estava ali, na varanda, com um homem que me pergunta o que eu acho difícil. "Estou", eu disse, que era a resposta verdadeira. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu tinha parado de confundir resolução com paz, e descoberto que a segunda pode existir enquanto a primeira ainda está em andamento. Os diplomas não me faziam melhor do que ninguém, mas eram meus. E o resto também. O que essa história revela não é um pai monstruoso. É algo mais difícil de nomear. Um homem que exibia a filha para o mundo e a ignorava dentro de casa. Esse padrão tem nome. E muita gente que está assistindo isso agora cresceu dentro dele, sem ter palavras para descrever o que sentia. Ela mandou R$ 1 e esperou. Você teria feito o mesmo ou teria cortado o contato de vez? Comenta aqui embaixo. E se você já passou por algo parecido, compartilha essa história com quem precisa ver.